Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos. Eu sou Manuela, eu sou terapeuta holística, astróloga e também sou estudante de antropologia. Então, o meu trabalho ele é todo em cima da espiritualidade, mas também de questões sociais. E hoje eu vou falar um pouco sobre a polêmica da Erika Hilton ter assumido o cargo de presidente da Comissão das Mulheres na Câmara dos Deputados. Eu falei um pouco sobre isso no meu Instagram e eu quis trazer esse conteúdo para cá também para aprofundar aquilo que eu falei no Instagram, porque no Instagram não dá pra gente falar sobre muita coisa, né? São vídeos mais curtos, então eu quis trazer para cá para aprofundar um pouco mais e trazer embasamento científico para aquilo que eu falei no Instagram. Eu acho que o que eu falei não ficou tão claro que tinha ali um embasamento científico, ok? Então, vamos lá. Eu postei sobre essa questão no Instagram e o que eu falei era que sexo biológico é diferente de papéis de gênero e nós precisamos compreender isso, compreender essa diferença de papéis de gênero e sexo biológico, ok? E para isso eu vou citar Simone de Beauvoir. Antes de tudo, eu vou deixar claro que eu não sou uma feminista radical. Eu estou citando Simone de Beauvoir porque, querendo ou não, ela foi uma filósofa feminista extremamente importante para o movimento. Então, eu vou citar a frase da Simone em que ela fala que não se nasce mulher, torna-se mulher. E o que a Simone quis dizer com isso? Nessa frase, a Simone ela está dizendo que a gente não nasce tendo a consciência de que se é uma mulher ou se é um homem. Sim, que você vai tomando essa consciência conforme você cresce, com a educação, com a socialização daquele indivíduo, que tudo é social e os papéis de gêneros são uma construção social, ok? Então, quando a gente toma consciência disso, de que a gente não nasce com essa consciência, a gente vai se tornando essa pessoa, esse indivíduo, através dos moldes que a sociedade nos impõe, a gente começa a perceber que existem homens que nasceram, pessoas que nasceram biologicamente homens, sexo masculino, elas também vão passar por esse processo e vão se identificar ou não com o papel de gênero ao qual ela nasceu e designaram a ela, né, aquele gênero, ou não. As coisas nesse sentido, dentro da sociedade, são muito fluidas. E é que eu não estou com um livro agora aqui, mas a gente tem também um livro que é de uma psicóloga brasileira, a Geni Nunes. Eu cito a Geni em muitos dos meus posts quando eu vou falar sobre essas coisas também. Que a Geni, ela é uma psicóloga e mulher indígena, originária dos povos Guarani. E a Geni fala sobre a questão de que nos povos originários eles compreendiam outras formas de gênero, outras formas além do binarismo homem e mulher, ok? Esse entendimento de que existem outros gêneros além do que a gente conhece já existem há milênios, já existem há muitos anos e muitos povos entendem isso. Mas a igreja e o colonialismo trouxeram esse binarismo para esse binarismo dentro dos papéis de gênero e também trouxe essa questão de exclusividade dentro de uma relação. E essa exclusividade realmente é só para as mulheres, né? Ela só é para as mulheres. Mas o que eu vim dizer aqui não sobre questão de monogamia e não monogamia, isso fica para um próximo vídeo. O que eu quero falar é que quando a gente
fala que a Érica não pode ser a representante de mulheres biológicas porque ela não tem útero, ela não menstrua. A gente não está sendo só transfóbica, como a gente está apagando a existência de mulheres que por alguma razão não menstruam, não têm útero, e isso é muito complicado, né? É muito complicado a gente pegar e falar esse tipo de coisa quando existem mulheres que tiveram que tirar o útero por alguma doença, mulheres que não podem ter filhos, não podem maternar por mais que quisessem, porque não, porque são inférteis, porque tem um problema que as impede de ter um filho, ok? E quando a gente usa a biologia, a gente usa as ciências exatas para justificar um preconceito, a gente vai cair no mesmo erro que nos anos, eu não vou falar nos anos, eu vou falar no século XIX, nós tivemos, que foi com o racismo científico e a criação do conceito de eugenia. No século XIX, a gente teve o avanço de algumas ciências sociais, como a antropologia, por exemplo, e muito da antropologia, que a gente conhece da antropologia, tem um conceito muito evolucionista, no sentido de compreender as sociedades através da evolução da espécie e da evolução da sociedade, né? De existir sociedades civilizadas e sociedades primitivas. Então, alguns, existem alguns antropólogos evolucionistas que criaram métodos como medir crânios, medir os corpos e, através disso, se justificar uma evolução de uma sociedade. Porque por eles terem esse tipo de fenótipo, é, essa sociedade é mais primitiva e tais coisas acontecem. Essas coisas, hoje em dia, a gente não usa dentro da antropologia, mas durante muitos anos foi usado pela antropologia e por outras ciências. E, obviamente, pelo capitalismo e o colonialismo para continuar explorando e acabando com sociedades ditas primitivas. Eu agora vou passar para uma outra parte e vou, obviamente, continuar falando dessa questão da Erika Hilton. A Bell Hooks define o feminismo como um movimento para acabar com o sexismo e a exploração e a opressão. Então, quando a Bell vai falar sobre isso, ela não está falando sobre odiar homens, e sim sobre entender como essas estruturas de opressão, de exploração e de machismo funcionam. Então, a gente vai entender, e eu vou citar um filósofo, um antropólogo francês, o Pierre Bourdieu. O Pierre Bourdieu, nos anos 60, faz um livro chamado A Dominação Masculina. E ele explica como homens passam a odiar tudo que é feminino. Ele explica que ah, os homens aprendem desde novos a questão do poder e da dominação, a questão de que tudo que é feminino para eles tem que ser odiado, e a ponto de que se um menino na escola tiver atitudes femininas ou afeminadas, o menino vai ser excluído, vai sofrer bullying. Então, a sociedade desde sempre ensina e molda pessoas, homens e mulheres, a entenderem o que é ser homem e o que é ser mulher, através das bonecas, das brincadeiras que são de meninas e brincadeiras que são de meninos, as cores para vestir meninas e as cores para vestir meninos,
todas essas coisas que moldam e limitam a vivência de uma mulher ou a vivência de um homem. Dentro disso também, a gente tem a questão de como essas mulheres trans também passam por essa opressão, né? Porque já desde novas, elas já apresentam as suas características afeminadas ou femininas e performam uma feminilidade que um homem não deveria. E elas passam por esse processo que nós, mulheres biológicas, passamos. Então, a gente não pode simplesmente pegar esse conceito de mulher biológica e jogar assim, porque a gente passa por questões sociais e os papéis de gêneros são uma construção social, ok? A gente não tem como negar isso, a gente não pode falar que não é, porque é uma construção social. E a gente não pode simplesmente apagar a questão de que, desde pequenas, nós mulheres somos ensinadas a falar baixo, não incomodar, a cuidar dos outros, e isso não vem da biologia. Isso é aprendido, é socializado. Assim como os homens são ensinados a gostar, por exemplo, a gente conhece. Quantos homens a gente conhece que gosta de filme de ação e adora ver esses tiroteios, essas coisas assim, essas brutalidades, né? Então, vem disso, dessa socialização. A historiadora Joan Scott fala que o gênero é uma forma de organizar relações de poder na sociedade. Então, não é só identidade, ela é uma estrutura, ok? Quando alguém diz que a Erika Hilton não pode representar isso, porque ela não é uma mulher biológica, essa pessoa está reduzindo toda uma discussão sobre papéis de gênero a um corpo, ok? E está ignorando completamente a experiência social, a violência de gênero, a exclusão e as expectativas impostas. E aqui entra uma outra coisa importante. A Kimberly Crenshaw fala sobre a interseccionalidade, que é basicamente entender que diferentes formas de opressão se cruzam. E era sobre isso que eu estava falando antes, sobre a questão de meninos afeminados sofrerem um bullying e quando eles se descobrem mulheres trans, quando eles descobrem que são transgênero, quando eles começam a perceber essas coisas neles, isso se cruza com a opressão de gênero que as mulheres se passam. E é a mesma coisa para o racismo. O racismo também vai perpassar essas opressões que mulheres trans sofrem e mulheres cisgênero também sofrem. Então, não qualquer preconceito, mas algumas formas de preconceito e de exclusão, elas se cruzam em alguns setores, vamos dizer assim. Então, uma mulher não vive só gênero, ela vive gênero, raça, classe, e é isso que a Angela Davis vai explicar no livro dela sobre o feminismo negro, né? E no caso das mulheres trans, também a transfobia. No fim, a pergunta não é quem é a mulher de verdade, sim quem entende o que significa viver sobre essas expectativas. Porque ser mulher na prática nunca foi só sobre biologia, sempre foi sobre como o mundo muda, te limita e te lê. Porque, além de tudo, a sociedade vai impor os locais onde você pode e você não pode estar.
E isso está incluído dentro dos papéis, criação dos papéis de gênero, que inicialmente, até certa, até uma certa época, algumas mulheres tinham que ficar em casa. Sim, um pouco depois do colonialismo, porque a gente sabe que no colonialismo as mulheres indígenas, as mulheres negras eram tratadas de forma igual aos seus parceiros, porque eles eram escravos, eles eram escravizados, né? Então não tinha essa coisa de mulher ter que estar em casa. Não, elas trabalhavam, elas eram escravizadas, assim como seus parceiros. Então, a opressão para essas pessoas era da mesma forma, se não era pior, para um dos gêneros, né? Para as mulheres brancas, isso já foi diferente, porque as mulheres brancas, numa sociedade colonialista, obviamente dependendo da classe social dela, estava em casa. Enquanto outras talvez tivessem que trabalhar, tivessem que ter, mas também de colocar esse dinheiro em casa, né? Então, a gente sabe que alguns locais inicialmente não foram feitos para as mulheres, como ser uma mulher empresária, ser uma dona de um negócio, coisas assim, sabe? Ser uma mulher que estudou, que se formou, que tem uma carreira de sucesso. Em certa sociedade, inicialmente não era para elas, era para homens. Então, quando a gente fala sobre o que é ser mulher, a gente não está falando só sobre biologia, a gente está falando sobre tudo o que a gente passa socialmente. Quando a gente reduz o ser mulher somente a um corpo, a gente está sendo simplista, a gente está sendo determinista. E não cabe dentro da ciência explicações simplistas e deterministas. Obviamente que as ciências exatas precisam de fatos que determinem. São fatos, fatos. Pronto, acabou, é aquilo e pronto, acabou. Mas a gente não pode reduzir. Não é por isso que a gente pode reduzir uma questão extremamente complexa e social a um determinismo que, além de tudo, é mal explicado. Ah, porque ela não é uma mulher biológica e pronto, acabou. Por quê? Ou por que ela não pode ser considerada mulher? São todas essas questões que a gente tem que levantar e tem que questionar. Entende? Quando a gente faz isso também, a gente ignora tudo o que o feminismo já explicou há décadas. Talvez o problema não seja quem pode representar, mas quem ainda não entendeu o que isso realmente significa. E isso, meus amores, eu espero que vocês tenham conseguido compreender o que eu quis dizer. Eu sei que eu falei muitas coisas também, questões de antropologia, de filosofia, mas para que vocês entendam como a gente vai entender essas questões através das ciências sociais e como é que as ciências sociais e a antropologia pode ajudar a gente a compreender isso, ok? E eu quero saber o que você pensa sobre isso, então comenta aqui, já deixa seu like, compartilha o vídeo se você gostar, compartilha com uma amiga, com alguém que você sabe que vai gostar de entender sobre isso também. E já me segue também. Beijos!